Boa noite, igreja. Aleluia. Deus é bom, amém? A gente vai celebrar hoje, amado. Vamos celebrar, vamos nos alegrar, amém? Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus. Aleluia. Em Hebreus no capítulo 9. Aleluia. Presta atenção, não se distraia, amém? Hebreus capítulo 9. Você encontrou? Aleluia. A palavra de Deus diz aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Diz o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha que coisa interessante, amado. Eu estava meditando sobre essa passagem, eu quero compartilhar com você parte dessa passagem, não é? Porque a Bíblia fala, e nós precisamos ter essa compreensão, amado, do que verdadeiramente representa, sabe, esse sacrifício. Amém? Esse sangue que foi derramado. Algumas pessoas, amado, têm apenas o entendimento de que foi um líquido que foi derramado porque sangue é líquido. Amém? Mas não tem a compreensão do que representa esse evento que aconteceu e que foi selado. E a Bíblia diz, amado, que foi uma aliança perpétua, eterna. É a nova aliança e já não existe mais nada que possa ser feito porque já foi determinado e selado com o sangue do Cordeiro. A falta de compreensão dessa aliança, amado, é que faz com que você prospere ou não. Prosperar no sentido de crescer como cristão, de amadurecer. O conhecimento que você tem de aliança vai fazer com que você triunfe na sua vida. Amém? E é interessante, amado, que a Bíblia fala, e eu quero colocar esse texto aqui em evidência. Primeiro, a Bíblia fala que muito mais o sangue de Cristo, não é? Que pelo Espírito eterno se entregou. Então é importante que você entenda, amado, que na velha aliança, os animais não tinham escolha, amado. Alguém escolhia um animal e sacrificava aquele animal e derramava o sangue. Imagine, eu gosto de imaginar dessa forma. O animal dizia assim: cara, eu não fiz nada e estão me levando para matar, para morrer por alguém. Então era levado um animal. Eu sei que o animal não pensa dessa forma, entenda, amado, é uma analogia. Amém? Então aqueles animais da velha aliança eram apresentados, amado, eram levados, não tinha escolha. Alguém levava e sacrificava ele e derramava o sangue. E nesse capítulo aqui, nesse versículo aqui, a Bíblia fala que a si mesmo se entregou. Sabe, amado, isso deve ter um significado importante para mim e para a tua vida. Isso determina que ou foi um ato deliberado do próprio Jesus, amado, se oferecer por mim e por você. Ele não foi levado, amado, ele se ofereceu. É importante você entender isso, é importante que você construa a sua fé com base nisso, amado. Aqueles soldados romanos não eram capazes, amado, de levar Jesus para a cruz. Ele foi que decidiu ir livremente para a cruz. Deliberadamente ele se entregou por mim e por você, amado. Ele não foi forçado, amado, foi deliberado, foi um ato voluntário. Por isso que a Bíblia diz que ele mesmo se entregou pelo Espírito eterno, amado. Então ele diz: eu vou no seu lugar. Eu vou fazer algo que você não pode fazer, amado. Eu vou fazer algo por você que você mesmo não pode fazer por você. Então, na velha aliança, amado, alguém apresentava um animal, amado. O animal não tinha escolha. Mas Jesus, eu quero que você entenda uma coisa, amado. Vale a pena você viver uma vida. Vale a pena você viver uma vida. E não uma vida qualquer, mas é uma vida em abundância, amado. Vale a pena você respeitar e considerar essa pessoa que fala na sua palavra e deixa claro na sua palavra, dizendo o seguinte: olha, você não merecia não, mas eu me entreguei por você. Porque a vida que você vivia causava separação. Mas eu estou propondo reconciliação. Eu estou propondo redenção, amado. Eu estou propondo restauração. E eu vou me entregar por você. Então a Bíblia diz, amado, que ele se entregou a si mesmo. Ou seja, foi um ato deliberado da sua vontade, amado. Ninguém impôs a ele que ele deveria morrer por mim e por você. Ele diz: eu vou morrer por você. Eu vou me fazer maldito no teu lugar. Entenda, amado, entenda essas verdades. Aleluia. E a Bíblia diz, amado, que Jesus fez algo que a velha aliança foi incapaz de fazer. Em que sentido? Hebreus capítulo 9, versículo 9, a palavra de Deus fala, amado, que os ofertantes, quando levavam o sangue dos animais, eles apresentavam aquele sangue com a consciência de culpa. Que aquelas ofertas que eram apresentadas a Deus, eles tinham consciência que eles viviam uma vida de pecado e viviam separados de Deus, amado. Então a Bíblia diz que aquele culto era um culto meio para eles,
sabe, eles recebiam da misericórdia do Senhor e não da graça do Senhor sobre a vida deles. E a Bíblia diz lá em Hebreus 9:9 que eles eram incapazes, amado, de aperfeiçoar o culto. Que aperfeiçoamento de culto eu estou falando, amado? Ter uma consciência correta em relação a Deus. Ter um pensamento correto em relação a Deus. Hebreus no capítulo 10, a partir do versículo 1, a Bíblia diz, amado, que todos os anos, quando aqueles sacrifícios eram apresentados, eles só faziam recordação das suas incapacidades, amado, dos seus pecados. Então, todas as vezes que eles apresentavam sacrifício a Deus, eles se viam como pessoas totalmente, amado, culpadas pelo pecado. Não era Deus atribuindo culpa a eles, mas era a própria consciência dele corrompida, amado. Que ele sabia que aquele sacrifício era imperfeito e não conseguia purificar porque eles não tinham compreensão. E por não ter compreensão, amado, era um culto de culpa, era um culto de condenação, era um culto de medo. Algumas pessoas vêm para a Santa Ceia com medo, pensando que vai haver juízo na Santa Ceia. Pensando, amado, que a Santa Ceia, que a mesa não é a mesa do perdão, não é a mesa da reconciliação. Essa é a mesa que diz claramente que nem eu nem você merecíamos. E ele resolveu se entregar por mim e por você. E a salvação não é por mérito, não é porque você é bonzinho e eu sou bonzinho. Não é porque eu sou educado e você é educado. Você não merecia, eu não merecia. E ele resolveu se entregar. Aleluia. Muitas vezes pessoas chegam na igreja, amado, e o culto dela é imperfeito porque a consciência dela é corrompida. Mas a Bíblia fala, amado, nesse texto aqui de Hebreus 9,14, dizendo o seguinte, que ele se apresentou pelo Espírito Eterno, apresentou a si mesmo como sacrifício. Amado, quando eu começo a meditar, e é importante você meditar na palavra, é importante você considerar o que está sendo escrito, amado, de alguém que teve um ato voluntário. Não foi ele não tinha medo de soldado romano, irmão. Ele não tinha medo de César. Ele não tinha medo de nada, amado. Ele tinha consciência de que ele nasceu para morrer por mim e por você. Ele teria que se oferecer como um cordeiro sem mácula. Você entende? Diga, irmão, o que você vai receber hoje, você só recebe por fé. Porque ele diz, amado, que o sangue de Jesus, quando foi derramado, ele aspergiu sobre a minha consciência. Não é um líquido que é derramado, amado, é a compreensão do sacrifício. Aí eu digo, eu sou justo. Eu sou justo por quê? Porque a minha consciência não me culpa nem me condena. Porque eu tenho compreensão da obra de redenção. Quando a Bíblia fala de um sangue que é aspergido sobre a consciência, amado, eu quero que você entenda uma coisa. Deus lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 14, ele fala algo interessante, quando os hebreus, amado, os judeus, estavam, vamos dizer assim, se vangloriando por terem recebido a lei. Que nós somos o cara, nós somos evangélicos, nós somos da denominação tal, nós somos os melhores. E Deus começou a falar, amado, sobre o cumprimento da lei, né? Começou a falar sobre um tipo de vida, amado, que deveria corresponder àquilo que ele tinha como expectativa. E Deus fala algo na sua palavra dizendo, amado, que para aqueles que não têm a lei, quando eles vivem dentro de um propósito, em que aquele propósito revela cumprimento da lei, quem está entendendo isso? Lei era um conjunto de ordenanças, era um conjunto de regras, e que tinha um propósito, amado, em conduzir o homem a Cristo. Mas, amado, mas a lei foi ineficaz de livrar a consciência do homem de culpa. Eu quero que você entenda isso aqui hoje. Se você entender isso aqui hoje, amado, Deus está satisfeito, eu também. Porque o sangue, amado, não é um sangue líquido que foi derramado, é um sangue que foi aspergido sobre a minha consciência, sobre a compreensão de que eu tenho do sacrifício. É a compreensão que você tem do sacrifício que faz você viver uma vida redimida. Não é você simplesmente achar que o sangue foi derramado, é a compreensão do que representa isso. Se você não tem compreensão sobre isso, você não tem fé sobre isso. E na hora do perrengue você pergunta, cadê Deus? Mas quando você tem compreensão, na hora do perrengue você diz, ei, eu tenho uma aliança. Eu tenho compreensão do que aconteceu lá na cruz, amado. E a Bíblia diz que quando ele foi levantado, ele atrairia todos a ele. E aqueles que olhassem para ele, amado, não seriam confundidos. Olhar para ele em que sentido, irmãos? Olhar para ele naquilo que ele cumpriu dentro de uma aliança. Ele diz, olha, já foi, está consumado. Em outras palavras, o diabo perdeu. Está consumado. Mas faça isso na minha vida. Está consumado, já foi feito.
Agora, muitas vezes eu não tomo posse do que foi feito, amado, porque eu não tenho compreensão do que foi feito. E como religioso, o sangue de Jesus tem poder. É a compreensão dele que ministra poder para você. Não é você saber que ele foi derramado. Saber que foi derramado não funciona, mas compreender o motivo pelo qual ele foi derramado, aí funciona, amado. Aleluia! Você entende? Então a Bíblia diz que o sangue de Jesus foi aspergido sobre a minha e a tua consciência. Porque a consciência do homem, amado, na velha aliança, trazia muito mais culpa. Quantas pessoas chegam e entram dentro da igreja, se medindo a nível da perfeição que estão andando, amado. E quando falha numa área, anda culpado. Quando falha noutra área, quando tem a Santa Ceia, eu vou deixar para ir para o próximo culto, porque Santa Ceia, isso é uma consciência contaminada, amado. Isso é uma consciência corrompida. Não sabe que o sangue foi aspergido e que o sangue liberou sobre a minha vida e a tua vida perdão e não juízo. Ele promoveu reconciliação e não afastamento. Ele promoveu vida e não morte. E por que o sangue foi apresentado? Porque Deus estabeleceu que um sangue deveria ser derramado. Porque sangue, amado, representa vida. Mas para que eu e você recebêssemos vida, alguém teria que morrer. E no momento em que esse sangue fosse derramado, amado, a minha consciência, a minha compreensão. Por isso que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 2, fala que Deus deu uma consciência ao homem, e essa consciência, ela me absolve ou me condena. A consciência, amado, é um instrumento dado por Deus ao homem, dele olhar para ele e se examinar. Por isso que Deus disse, não, também tem os sem lei, mas aquele que não tem lei, eu dei a consciência. Então, no dia do juízo, a própria consciência dele vai testemunhar contra ou a favor. Paulo, amado, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 19, ele fala que não é a falta de fé que nos faz naufragar. Ele diz, combate o bom combate, como? Combate o bom combate da fé, como? Guardando o quê? Quem se lembra? É a fé? Não, é a boa consciência. E por muitos não ter guardado a boa consciência, naufragaram na fé. Consciência fala de compreensão. De algo, amado, que é exato para mim e para você. Que não existe dúvida dentro da compreensão que eu tenho do que foi feito. E a Bíblia diz, amado, e fala desse sangue, a Santa Ceia, a gente celebra com esse propósito, celebra dentro desse sentido, amado. Não de um sangue que foi derramado lá atrás, que não tem nenhum significado para mim. Esse sangue te alcança, esse sangue me alcança até hoje, amado. E me alcança não porque ele foi derramado lá, um líquido caiu e escorreu na cruz e desceu e molhou a terra. Não, porque a Bíblia diz que a compreensão desse sacrifício é como se o próprio sangue dele estivesse sendo aspergido sobre a minha consciência, amado, para que a minha consciência não me culpasse. Para que eu possa olhar para mim e diga, eu sou imperfeito, mas o sangue promoveu perdão. Porque sem derramamento de sangue, Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue, sem derramamento de sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Remissão fala de perdão. A tua dívida foi cancelada. Aquele que te acusava não pode mais te acusar. O diabo, que era o teu acusador, ele não pode mais te acusar. Os teus erros não podem te acusar. Agora você tem que se examinar e alinhar a sua vida. Porque você não vai tornar o sangue da aliança vão. Porque a Bíblia diz que aquele que peca deliberadamente pisa no sangue. Então viver uma vida de erro deliberado, por escolha própria, é você pisar no sangue. E a Bíblia diz que esse sacrifício, quando você vive uma vida dessa forma, esse sacrifício não te assiste. Mas quando você erra, você conserta a sua atitude e para com Deus. Filhinho, eu digo estas coisas para que vocês não pequem. No entanto, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Que perdoará. Perdoará. Ei, mas não para por aí. Ele diz que vos perdoará e vos purificará.
Sabe o que é purificar, amado? É não restar nada de impureza. Então, quando você erra, que você conserta a sua atitude, a tua consciência se ajusta à obra de redenção e ela não levanta mais condenação nem culpa sobre a tua vida. Quantas pessoas chegam para você e querem lembrar do teu passado? Você tem que dizer para elas, olha, irmão, morreu. Eu sou uma pessoa sem passado, mas está lembrado daquelas cachaças? Que cachaça? Está lembrado quando a gente saía no bloco? Que bloco? Você não está falando com a mesma pessoa. Você pensa que está falando com a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa. É uma nova criatura. A minha consciência, mas a minha consciência não é apenas o meu espírito, mas é a minha compreensão. O sangue foi lançado sob a compreensão humana, amado. Eita, papai! Vai carregar a culpa durante a vida toda pelos erros que pratica, amado. Vai permitir que todas as vezes numa santa ceia o diabo levante. Como é que foi o seu dia hoje? Mostre para ele, amado, que essa mesa não é de juízo, essa mesa é de salvação. Ajuste a sua consciência. Ah, mas o sangue de Jesus tem poder. É a compreensão. É a compreensão. Que ele foi no seu lugar. Que ele foi no meu lugar. Por que, amado, é importante a compreensão? Responda para o seu irmão. Por que é importante? Está escrito, amado. Está escrito. Mas a gente passa por cima e pensa que tudo é espiritual e não se requer compreensão. A Bíblia fala de consciência e não de espírito, amado. E Paulo fala, se você não tiver uma boa consciência a respeito de profecias que você recebeu ao seu respeito, e Paulo diz, medite nestas coisas, não medite em problema não, medite em cima do que você recebeu da palavra, seja firme em cima disso. Por quê, amado? Para você limpar a sua consciência. Porque a Bíblia diz, amado, lá em Tito, no capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz que algumas pessoas professam a conhecer a Deus, mas negam conhecer pela sua vida. Por quê? Porque a sua consciência e a sua mente é corrompida. Aleluia. Porque há uma necessidade, amado, de nós nos expormos à palavra. Reajustar, amado, a nossa mente e a nossa consciência. Porque é importante nós renovarmos a nossa mente, quando a Bíblia diz, renovando a sua mente, que você vai provar. Provar de quê? Bom, perfeito e agradável. Ou agradável, bom e perfeito, como você quiser entender. Não é um espírito, amado, preparado, porque o teu espírito está preparado, é uma mente renovada, é uma mente que aceita a verdade, amado. É uma mente que se submete ao espírito da palavra. Não é a letra, amado, é o espírito da palavra. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Se você tiver compreensão dela, o que você vai extrair da minha palavra é vida e não morte. Aleluia! Então não é uma questão apenas, amado, de meu espírito, é uma questão de compreensão da palavra. Eu ajusto a minha mente, eu ajusto a minha consciência e eu entendo, amado, da importância desse sacrifício. E eu começo a meditar sobre a importância desse sacrifício. Então, quando eu entro na presença de Deus, quando eu estou desfrutando da presença dEle, eu desfruto sem culpa. Eu ajusto a minha atitude para com Deus. Se há necessidade de pedir perdão, Pai, me perdoa. Eu me examino não à luz de culpa, amado, não à luz de condenação, não como se tivesse 2 toneladas nas minhas costas, amado. Eu não olho para as minhas imperfeições, sabe, de uma forma em que elas possam impedir a minha consciência de cultuar o Senhor. Porque não foi por mérito, você não é esse bambambam todo, e eu não sou esse bambambam todo. Você não é habilitado para cultuar porque você é bonzinho e perfeito. Você é habilitado para cultuar porque o sangue que foi aspergido sobre a tua consciência promove libertação e não culpa. Aí você chega no culto, Senhor, eu vou te adorar, Pai. Eu vou render graças a você. Eu não vou me distrair com a tua palavra. Você começa a ministrar o Senhor, amado. Porque a tua consciência não traz condenação nem culpa. A tua consciência purificada desse dia desgraçado, que pode ter acontecido alguma coisa ruim na sua vida, não faz com que você chegue na igreja e não tenha uma palavra de amor para o Senhor.
Porque o dia falou mais alto na sua consciência. Mas quando a consciência é aspergida com o sangue, eita, o dia pode ter falado alto, mas o sangue tem uma voz. Você sabia que o sangue fala? Sabia que o sangue fala? A Bíblia diz que o sangue fala. Então o sangue tem uma voz muito maior do que a circunstância. Aleluia. Vai aqui comigo em Efésios. Efésios. Antes de Efésios, amado, eu queria que você fosse em Colossenses. Aleluia. Colossenses capítulo 2. Não é uma fé, amado, achando que as coisas vão acontecer. É uma compreensão de que já foi tudo consumado. É uma compreensão que você é abençoado. E você não é abençoado porque tirou 10 na prova. Não, você foi reprovado e eu fui reprovado, irmão. Porque o pecado não aprova ninguém. E a Bíblia diz, amado, que quando eu era inimigo, ele resolveu se aproximar de mim e me reconciliar com ele. Eu não tinha obras para apresentar. Então, na prova da vida, eu e você fomos reprovados. Estávamos condenados, amado, a viver uma vida desgraçada. Aí a Bíblia diz que ele se entregou, ele mesmo se entregou. Não foi soldado romano, irmão. Ele não foi obrigado a ir para a cruz. Porque ele diz claramente, eu posso convocar uma legião agora e vocês estão fritos. Legião de anjo, irmão. Se um anjo botava medo, imagine uma legião. Quando as pessoas viam um anjo na velha aliança, tinham medo, o anjo disse, não temas, fique tranquilo, não tenha medo não. Agora imagine, amado, ele convocar um exército para tirar ele da mão dos romanos. Não, amado, ele nasceu para morrer por mim e por você. Agora, qual é a obra, amado, que o Espírito Santo promove na minha vida e na tua vida? Primeiro, amado, fazer com que nós olhemos para o pecado. Porque a Bíblia fala, amado, que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Ou seja, o Espírito Santo ele é capaz de dar a mim e a você um discernimento, a fim de que eu examine a minha própria vida e diga, eu preciso de salvação. Então existe uma obra, amado, do Espírito Santo, que ele não testifica apenas do pecado. Eu quero que você entenda isso. Mas o caminho da salvação passa pela morte. Morte de quê? Morte para o pecado. A minha consciência diz, amado, que eu morri para aquilo que me prendia. Eu já falei uma vez aqui, amado. Pega um morto, um corpo de um morto, e pega uma pedra de 200 mil toneladas e joga. Vai fazer só um molho de tomate ali, um ketchup ali, quando cair em cima daquele morto. Mas o morto não sente nenhuma dor em cima daquilo que cai nele. Então, como é que o pecado, amado, pode promover um dano na vida de quem já morreu para ele? Como é que o pecado tem força sobre a vida de quem já morreu para ele? Mas a força do pecado sobre a minha vida, ei, tu está vivo ou tu morreu? Tu morreu para o pecado. A minha consciência diz que as tentações que batem na porta, eu morri para ela. A minha consciência me lembra que as tentações não são capazes, amado, de me frear. Ser tentado na mesma área é problema, amado. Não está tratando naquela área. Está alimentando aquela areazinha, sabe, dando ração. E se der ração, amado, ela vai ficar forte, viu? Vai ficar forte. Mas a minha consciência diz, ei, você morreu para isso. Você já viu nos jornais, nos noticiários policiais, que geralmente, amado, e a gente escutou recentemente, mas talvez há um ano atrás, que a culpa da Lava Jato foi uma pessoa que morreu. Botaram a culpa no morto. Quem se lembra disso? O morto não responde a processo. A lei não pode ser aplicada em quem está morto. A lei não pode ser aplicada na tua vida, irmão. Que lei? A lei do pecado e da morte. Não pode ser aplicada sobre você, porque você morreu para ela. Mas eu tenho uma fraqueza, estou lutando contra ela. Ei, você não luta. Diz para ela que você morreu para ela. Que ela perde a força. O pecado, amado, só tem força sobre o homem quando o homem luta contra ele. Mas quando o homem entende, amado, o homem que eu digo, o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, quando ele entende que morreu para o pecado perde a força sobre essa pessoa. Porque você não está mais sob aquela lei. Você está comigo? A lei do pecado e da morte, Romanos capítulo 8. E a Bíblia fala aqui em Colossenses, no capítulo 2, aleluia.
versículo 1, a Bíblia diz aqui: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda, olha, presta atenção, e eles tenham, eles, quem? Todos ali, amado, e que eles tenham toda o quê? Toda o quê? E o que mais? Riqueza de quê? Riqueza de quê? Forte convicção do entendimento para compreender. Amado, você não toma posse em cima daquilo que você não tem compreensão. Você entende? Você não toma posse em cima do que você não compreende. Você vai agir errado. Vai saber que um sangue foi derramado. Apenas. Vai andar com aquele amuleto chamado em nome de Jesus e nada funciona. Porque você não fala com autoridade. Por quê? Porque não tem compreensão do sangue. Mas quando você tem compreensão, que você fala em nome de Jesus, ei, vai ter que obedecer. Porque você está falando com entendimento e com compreensão. E Paulo diz, amado, que estava trabalhando de uma forma tal que ele considerava uma batalha para fazer com que eles pudessem compreender. Tivessem, a Bíblia fala aqui, toda, não é metade da riqueza, é toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente, sabe o que é ter uma compreensão plena? É não haver nenhum espaço para dúvida. O mistério de Deus, Cristo, em quem, nele estão ocultos. Tem gente que está querendo receber ela para ficar rico. A Bíblia diz que em Cristo, amado, é que está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas a gente está precisando de receber aula, pastor, com um culto aqui falando sobre finanças. Que tal, amado, você receber da sabedoria dele? Porque é nele que estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Só ganha dinheiro quem é sábio. Só prospera quem é sábio e tem conhecimento. Que tal você aprender com o dono? Que tal você aprender com o dono do ouro e da prata, em vez de estar recebendo aula de como ficar rico, encher o bolso de dinheiro? Cristo é o centro, amado. Dinheiro é periferia. Carro é periferia. Apartamento é periferia. Ele é o centro. Roupa é periferia. O diabo, irmão, ele só pega aquilo que está frio, periférico. Você toma sopa como? Você não mete a colher no meio para tomar sopa porque você queima a sua língua, irmão. Você come sopa pela beira e o diabo está comendo crente pela beira. Crente frio, sem conhecimento do sangue, sem fervor, sem compreensão. Mas no dia que você tiver compreensão, você vai dizer, ei, acabou, viu, seu capeta? Não é que você venceu até hoje, não. Você me enganou até hoje. Porque eu vou te contar uma coisa, independente das pancadas que ele está tentando dar em você, amado, ele é um derrotado. E você não luta contra ele porque alguém já venceu por você, amado. Agora você não pode permitir se deixar ser enganado, amado. E você vai dizer, ei, o engano acabou hoje. Se eu dava ouvido às tuas conversinhas, porque o diabo tem uma tal de perfeição. Tem um tal de dizer, você está todo errado na igreja. Estou todo errado na igreja e você só. Você está todo certinho e vai queimar naquele lugar lá, que está reservado. Aleluia. A palavra de Deus fala em Provérbios, no capítulo 8, amado, no versículo 11, sobre a sabedoria. E a Bíblia diz, amado, que a sabedoria é tudo aquilo que o homem deve desejar e nada pode ser comparado a ela. E a Bíblia diz, eu a sabedoria, quem? Jesus, amado. Ele diz, eu a sabedoria habito com a prudência e de mim você tem conselho
e entendimento. A Bíblia diz, se tudo o que você deve desejar, você lembra o pedido de Salomão? Senhor, me dá sabedoria. Aí Deus disse, pronto, tu pediu a coisa certa, o restante vai. Como alguém tolo, amado, pode cuidar de finanças? Para as finanças se tornar um Deus na vida dessa pessoa. A roupa manda nele, o carro manda nele, a diversão manda nele, ele passa a cultuar o dinheiro, ele trabalha pelo dinheiro e não diz para o dinheiro, dinheiro, você vai trabalhar para mim, eu não sou o teu escravo. Você vai me servir, dinheiro, botando comida em casa, me dando roupa, mas eu não vou te servir. Porque você não é o meu Deus. E muitas vezes o dinheiro se torna Deus, amado, por causa de tolice. Mas quando você tem compreensão que você morreu, amado, sabe, para as coisas do século, amado, acabou, amado, esse domínio sobre a tua vida. Essa consciência, amado, purificada pelo sangue, amado, é a compreensão dessa libertação. Agora eu quero que você vá aqui em Efésios. Cadê Márcia, hein? Cadê Márcia? Estou sentindo falta do meu amor. Está lá em cima, é? Oh, rapaz. Aleluia. Eu falei Efésios. Agora, por que é importante você entender, amado, sobre esse sangue que foi aspergido sobre a tua vida, sobre a tua consciência? Sabe, Paulo falou o seguinte, em quem? Ou seja, nele. Paulo fala, e a mesa, você lembra, amado, que quando Jesus falou sobre a Santa Ceia, sobre comer do pão e beber do vinho, a Bíblia diz que aquele que come do pão e bebe do vinho, permanece nele. Permanecer nele, amado, fala de uma comunhão íntima e vital com Cristo Jesus. É receber da própria vida dele. É receber da essência que está nele, você recebe. É uma comunhão perfeita, amado, no mundo espiritual. Eu recebo da vida de Deus, você recebe da vida de Deus. Você não é apenas herdeiro de promessa, você recebe da vida de Deus também. Deus tem promessas para você, amado, mas Deus tem vida para você. Você entende isso? Então a Bíblia fala em Efésios, no capítulo 2, marca aí, depois eu vou para outro capítulo aqui. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 2, versículo 10, amado, que eu e você somos feituras de Deus em Cristo Jesus. Somos feituras de Deus em Cristo Jesus. O que diz respeito a Cristo, diz respeito a mim. O que diz respeito a Cristo, diz respeito a você. Por isso que Paulo falou, já não vivo mais eu. A vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé. Pela fé. Fé, amado, é o poder de Deus para aquele que crê. Paulo cria, amado, que Jesus se manifestava com a sua própria vida nele. E por crer, ele recebia não da vida que tinha em Paulo, mas da vida que havia em Jesus. E Paulo dizia, já não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Aleluia. Comunhão perfeita. Saúde. Sabedoria. Conhecimento. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas você não aceita. Sabe por quê? Consciência corrompida. Algumas pessoas se veem incapazes, se veem isso, se veem aquilo. Algumas dizem, eu sou muito burra. Quem foi que disse que você é burro? Quem foi que disse que você é incapaz? O diabo? Você vai aceitar isso até quando? Isso é uma consciência corrompida, amado, que não tem conhecimento de que quando o sangue foi derramado, ele te libertou da tua incapacidade, amado. Porque redimir é tirar alguém de uma prisão. É libertar alguém de uma incapacidade. Tem muitas pessoas, amado, que elas são perfeitas nos seus membros, mas elas estão paradas por dentro. Estão aleijadas por dentro. Por muitas coisas que acontecem, frustrações, traumas, um monte de coisa, amado. Mas a Bíblia fala, quando você crê, você não é uma obra da infância. Você não é uma obra de um trauma que você teve no ano passado.
Ah, mas você precisa saber como eu fui tratado pelos meus pais. Se você é uma nova criatura, amado, você tem que esquecer a forma como você foi tratada. E não continuar alimentando, amado, aquilo que você vivenciou um dia, porque isso não faz mais parte da tua vida. Quando essa consciência, amado, ela é tratada pela palavra, amado, você vai ter um comportamento diferente em relação ao teu passado. E não todas as vezes, não, porque eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Não, você é o que a Bíblia diz que você é, amado. Então a consciência do homem começa a trabalhar de uma forma tal, em que ele começa, amado, a própria consciência examina ele e absolve ele de culpa. Você entende? Aleluia. Glória a Deus. Então a Bíblia fala aqui, eu quero que você vá agora. A gente vai folhear a Bíblia. Aleluia. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 1. E eu não vou dar o versículo para você não ler. Aleluia. A Bíblia diz que eu e você somos feituras de Deus. O que é que você pensa a respeito disso? O que é que você acha a respeito disso? O que você pensa é importante, amado, porque a Bíblia diz que assim como o homem pensa, ele é. Chegou. Você entende? A Bíblia diz que é importante a forma como você deve dar mais importância ao que você pensa. Porque o que você pensa é o que você é. Diz a palavra de Deus. Assim como você pensa, assim você se comporta. Se você pensa como morto em relação à tentação, ela perdeu. Se você pensa como morto em relação àquela área da tua vida que você tem dificuldade, ei, você já venceu. Agora, se você continua alimentando essa área de fraqueza na tua vida, sabe, dando raçãozinha para imperfeições e alimentando essas imperfeições, a Bíblia diz, amado, que a inclinação da carne produz morte, mas a inclinação para as coisas de Deus produz vida e paz. E o homem, ele cogita, ou seja, ele pensa, ele formula um pensamento, e a Bíblia diz que aquele que cogita das coisas da carne, ele se inclina para as coisas da carne. Então, antes de você realizar algo que é carnal, que é reprovável diante de Deus, há um pensamento, há uma construção de ideia, e aí você vai responder aquilo que você está construindo e alimentando. Me veio agora falar sobre perdão. Ó. Sabe, amado, eu quero te dizer uma coisa. Para quem te ofende, você tem duas respostas. Você pode dar duas respostas para quem te ofendeu. Se vingar e passar apenas alguns dias felizes, ou perdoar e viver eternamente feliz. Qual que você escolhe? Se vingar e viver assim, dizer, venci. E fica alegre durante 3 dias. Mas lá na frente a tua consciência vai dizer, você fez tudo errado. Ou você chegar e dizer, rapaz, isso não vai dominar a minha vida não. Eu vou liberar perdão e vou viver eternamente. Porque o perdão, amado, não é para o outro. O perdão é para você. Quem merece, amado, quem merece, irmão, é você. Vai estar lembrando do fato de um gato engasgado, o outro dormindo, e tu com raiva, o outro indo para o cinema se divertindo, e tu falando mal do outro, e tu se incomodando com o outro, já esqueceu até de tu. E tu... Deixa de dormir. Aí tem 2 saídas. Você vai lá, se vinga e passa 3 dias feliz. Aí depois vem a consciência. Ei, tu tá todo errado. Tu pisaste na bola com Deus. Ou então tu diz, vou perdoar e vou ver feliz comigo. Ah, mas não se trata de merecer ou não, mas quem merece é você. Você vai ficar preso quanto tempo nessa área da tua vida? Morri para a ofensa. Mas falaram mal de... E foi. Ei, esquece. Deixa a tua consciência te absolver, amado. Aleluia. Sabe, a gente começa como cristão, muitas vezes dentro de uma igreja, amado, dentro do evangelho, a gente coloca a fé sobre cura e a gente recebe a cura, não é? A gente exerce fé sobre tantas áreas, amado, e nós recebemos do fruto da nossa fé. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado, você precisa ter compreensão,
sabe, desse sangue que te foi aspergido, porque esse sangue, amado, ele vai muito mais além da cura. Porque primeiro, amado, o sangue proveu perdão para você, te dando acesso à presença de Deus. O sangue promoveu paz entre você e Deus. Amém? O sangue te redimiu, te resgatou. Te resgatou de onde? Sabe o que é resgatar? Sabe o que é te resgatar? E não foi porque Deus foi poderoso, não, mano. Foi não. Ele pagou a conta para ele mesmo. Porque a Bíblia diz que Jesus apresentou o sangue a Deus, não ao diabo. Aleluia. Deus não deve nada ao diabo, irmão. Que Deus é esse que pagou a conta para o diabo? O sangue não pagou nada para o diabo. Foi o próprio Filho de Deus que apresentou o seu próprio sangue diante da presença de Deus e disse aqui, ó, está pago o preço. Aleluia. Então o sangue, amado, ele te purificou, ele te resgatou. O que é resgate, irmão? Foi pago um preço para tirar você daquilo que te prendia. Foi pago o preço. O que é que te prende hoje? Entenda, amado, que o preço foi pago. E aceite a sua libertação. Se comporte como liberto e não como escravo. Ah, mas você não sabe, foi muito tempo assim. Ei, chegou o tempo de ser feliz, irmão. Você não é mais escravo. Resgate fala de pagamento de um preço. Então como é que você... Por isso que Paulo diz, para a liberdade, verdadeiramente foi que ele te libertou. Aí Paulo diz, portanto, não permita que ninguém coloque jugo sobre as suas costas. Hoje, amado, você tem poder para dar a sua vida e para tomar. É o cristão que diz, pode colocar o peso aqui. É o cristão que permite. Não é que ele tem poder, ele não pode tocar em você, amado. Não pode tocar. Porque a Bíblia diz que para a liberdade, verdadeiramente, foi que Cristo te libertou. Aceite, amado, qual é a área de fraqueza que você tem? Qual é a dificuldade que você está encontrando? Purifique a sua consciência com a compreensão da aspersão do sangue sobre ela. E deixe de dizer que você não vence, que você não tem poder. A tua suficiência vem de Deus, amado. Não vem do teu braço. Qual é a área, amado, da sua vida que precisa ser aperfeiçoada? A Bíblia diz que a boa obra que ele deu início, ele vai aperfeiçoar. Não é você. Você não trabalha para Deus. Você trabalha com ele, amado. Você é cooperador dele. A gente não trabalha para Deus. Trabalhamos com ele, amado. É parceria. Ei, é 50-50. Procura no dicionário de inglês ou então pergunta a Lucas. Eu não vou traduzir hoje para você. Meio a meio. 50-50. Falei, eu tenho que dizer. Não, estou trabalhando para Deus. Está errado, irmão. Tu não trabalha para ele, tu trabalha com ele. Tu é parceiro, ele é parceiro. Você entende? Nessa obra de redenção. 50-50. Eu sou cooperador, trabalho junto com ele, trabalha junto comigo. Então a gente crê apenas, sabe em quê? Na justiça. Ele se fez pecado no meu lugar, a fim de que, sobre a minha vida, viesse a justiça de Deus. Sabe, amado, a Bíblia diz, eu quero ler agora com você, 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 30 diz, que nós somos de Deus, e que aprove a Deus que em Cristo Jesus nós recebêssemos dele. Diga, irmão, é por fé. Diga, você não merece, irmão. É por fé. Sempre vai ser o dom de Deus, amado, e não o mérito do homem. Sempre. Algumas pessoas às vezes ficam na bronca. Uma vez aconteceu, não foi aqui não, foi em outro lugar.
Uma pessoa ficou meio injuriada comigo, porque ela estava 10 anos na igreja, ela veio falar comigo, pastor, não sei o que está acontecendo com a minha vida, porque eu não cresço, porque isso, porque aquilo e tal. Aí aponta um irmãozinho. E eu não sei por quê, porque esse irmão tem tanta oportunidade, cresce e tal, e tal, e tal. Eu disse, irmão, examine a sua vida. Graça e paz é multiplicado no pleno conhecimento, não de uma informação, amado, mas no viver. 10 anos de crente, é interessante que quando eu trabalhei no funcionalismo público, sabe, teve uma época que eu queria muito tirar férias e não podia, porque era novinho. E os antigos escolhem no lugar de quem é novo. Privilégio, diga privilégio. E eu disse, rapaz, um dia eu vou estar por cima da carne seca. Um dia eu vou ser promovido. Aí não sobrava. Ano novo eu trabalhava. Ano novo era plantão. Direto, mas sobrava para mim. Aí os antigão diziam, quem é o mais novinho? Aí passava para a gente dizer, ei, ano novo, ó, vou para a praia. Tu vai trabalhar no meu lugar. A gente não brigava não, mas vinha aqueles gracejos, né? Aqueles gracejos e tudo. E aquilo, um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. E aí realmente chegou um belo dia. Um belo tempo, que passou anos. Aí chegou a minha vez, ó. Eu posso escolher, o delegado chegava e dizia, pegava a relação lá e dizia, Gustavo, escolheu, tu vai fazer o quê? Ano novo ou Natal? Tu quer folgar? Chegou a minha vez, ano novo, sou antigão. Diga, privilégio. Diga, mas no reino não existe privilégio. No reino não tem essa de antigão. No reino tem, se você crer, você verá a minha glória. Deus, amado, não vai pegar a ficha de membro da igreja e chega para o pastor, quando o pastor está em oração e diz, olha, esse cara aqui tem 10 anos nessa igreja, é dizimista, é ofertante, é isso, isso e isso. Pronto, promove ele. Deus não vai na ficha de membro da igreja para ver o tempo que você tem nela, amado. Porque isso seria privilégio. Olha para o teu irmão e diz, irmão, aqui não existe privilégio. É bom você crer, irmão. Então, algumas pessoas, elas são tão simples, amado, não sabem falar. É uma coisa interessante, amado. Às vezes você tem uma facilidade tão grande de pegar as coisas. Quem já se converteu aqui sabe do início da conversão, parecia que estava andando nas nuvens. E parece que o tempo vai passando e parece que não está mais nas nuvens. Parece que a graça do evangelho perdeu-se. Algo foi afetado na vida, amado. Quando a graça do evangelho, amado, se perde. Quando o prazer de servir ao Senhor, que eu falo, não é servir num departamento, amado. É servir a um propósito que Deus tem para a tua vida. Isso se perde ao longo do caminho. E a gente quer comer apenas as beiradas do evangelho. A gente quer ir para o céu. A gente se contenta em ser perdoado. Amado, a obra de Jesus vai muito mais além do perdão, amado. Você está comigo? Então, Paulo falou aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, ele diz o seguinte, mas vós sois de Deus em Cristo Jesus. Isso, amado, deve trazer um significado para mim e para você, de comunhão, de uma comunhão perfeita que nós temos, amado, com Cristo Jesus. Nós somos a igreja, nós somos o seu corpo, e a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, que todo o corpo bem ajustado ao cabeça, ele cresce o crescimento que Deus dá. Então existe, amado, uma ligação minha e sua com Deus, amado. Uma ligação perfeita de um corpo. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, amado. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. E da riqueza que há no cabeça, amado, ele compartilha com o corpo, amado. E nós recebemos da riqueza que há em Cristo sobre a nossa vida, amado. E nós não recebemos apenas a justificação. Não, amado, a Bíblia diz que eu e você, nós somos de Deus em Cristo Jesus. E por estarmos em Cristo Jesus, nós recebemos o quê? Diga sabedoria. Diga justiça. Diga santificação. E redenção. Jesus não é apenas aquele que morreu para te justificar. Ele é a sabedoria de Deus na tua vida.
Aleluia. Você percebe? Mas a gente fica apenas no nível, amado, de que ele morreu por mim, me livrou do pecado, e que eu vou para o céu, e eu vivo aquela vidinha. E a Bíblia diz, amado, que quando eu estou em comunhão com ele, e tem essa compreensão, a Bíblia fala, amado, que por eu estar em Cristo, eu recebo da sabedoria de Deus nele. Glória a Deus pela sua animação. Porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é pura, é moderada, é pacífica, nela não há erro. Sabe por que existe erro, amado? Porque uma sabedoria humana está operando, não a sabedoria de Deus. Sabe por que há confusão? Porque o que está operando é a sabedoria humana. E a sabedoria humana, a Bíblia diz que ela é diabólica, ela não é divina. Porque ela promove erro na minha vida e erro na tua vida. E a Bíblia diz que quando eu estou em Cristo, por ser de Deus, eu recebo da sabedoria dele sobre a minha vida. Então não recebo apenas a minha redenção, o meu resgate. Não, amado, eu também recebo sabedoria sobre a minha vida. Eu sou um homem sábio. Você é uma mulher sábia. Diga, irmão, é por fé. Eu sei que você não se acha não. Diga, eu sei que você não se acha não. Diga, mas fé recebe. Diga, receba. Receba. Pergunte para o seu irmão, irmão, você está onde? Em Cristo ou na terra? Porque se a minha comunhão e a tua comunhão é perfeita com Ele, amado, nós recebemos da sabedoria de Deus. Mas eu estou precisando ser instruído na área de finanças. Há uma necessidade de instrução, mas eu quero te dizer uma coisa, amado. A Bíblia diz que tudo aquilo que você deve desejar, amado, é de sabedoria. E ela habita com a prudência, e ele diz, e eu a sabedoria, ou seja, a sabedoria sendo personificada na pessoa de Cristo. Ele diz, eu a sabedoria tenho entendimento e conselho sobre a tua vida. Aí por você estar em Cristo, você não recebe apenas da justiça, porque ser perdoado e viver uma vida de perrengue, amado, é como se tirasse eu e você do túmulo e a gente permanecesse ali, próximo dele. Então ele fez o quê? Não, eu não vou apenas redimir, eu vou dar sabedoria. Aí a gente se prende apenas num aspecto da justiça de Deus e não da sabedoria. Decisões sábias. Você vai ter uma conferência com Deus e você ora, Senhor, a tua palavra diz que eu estou em Cristo. E dessa comunhão perfeita minha com o teu filho, eu recebo da tua própria sabedoria. A Bíblia diz que eu e você temos a mente de Cristo. Mas você é muito radical. Ei, você espera o quê? Você espera o quê? É uma vida radical, amado. É uma mudança radical na minha vida e na tua vida. Estava morto, agora está vivo. É ou não é um extremo? Operava sabedoria mundana, que só promove confusão, dissensão, discórdia, privilégio, contenda. Eu sou melhor. Promove o ego e não o altruísmo. Promove acúmulo e não generosidade. Eu vejo, amado, tanta gente prosperando dentro da igreja, faltando generosidade. O bolso cheio de dinheiro, mas não tem generosidade. Isso é o quê, amado? Sabedoria do mundo. Orou a Deus, Deus deu dinheiro. Mas cadê a generosidade? É só acúmulo, amado. É só acúmulo. É só acúmulo. É só acúmulo. A Bíblia é o mercado financeiro. A Bíblia é o último índice. A Bíblia é o índice da Bolsa de Valores. Tem que acompanhar todos os dias o índice da Bolsa de Valores, porque se a Bolsa mudar... Ei, meu irmão, o teu índice é outro. O meu índice é outro. Eu não estou dizendo que você não tem que se informar a respeito dessas coisas, mas isso não deve dominar a tua vida, amado. Ser o centro dela. E na Santa Ceia, nós vamos celebrar a Santa Ceia e nós celebramos uma comunhão, amado, a comunhão do corpo de Cristo. A unidade do corpo com o cabeça que é Cristo. E a Bíblia diz, do cabeça que é Cristo, nós recebemos da riqueza do cabeça. Nós crescemos em tudo, que a Bíblia diz, em tudo, naquele que é o cabeça. Crescemos em tudo naquele que é o cabeça. E a Bíblia diz, amado, que nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus, criado para as boas obras. Então Deus, amado, Ele nos encheu da sua sabedoria. Mas Ele não para por aí, porque a Bíblia fala sobre santificação. Ele é a minha santificação, Ele é a tua santificação. Então quando a vida dele está operando, se manifestando, conforme a liberdade que eu dou a Ele,
as imperfeições, amado, vão sendo purificadas e tratadas. É Ele trabalhando, por isso que se chama Espírito Santo. Espírito Santo é aquele que promove santidade, é aquele que age na minha vida, é aquele que age na tua vida. Ele não apenas nos convenceu do pecado, amado, mas Ele é o Consolador, Ele é o meu advogado, Ele é o meu conselheiro, Ele me guia em toda a verdade, Ele aplica a palavra, amado, promovendo vida em mim. Ele compartilha princípio de vida a fim de gerar uma disposição em mim, de corresponder com Deus, a fim de gerar uma disposição na minha vida, mas de amar ao Senhor, de querer cultuar ao Senhor. O Espírito Santo te dá visões, Ele te dá respostas, Ele confirma a palavra no teu coração. Você não morrerá, Ele torna essa palavra real dentro de você. É Ele que vivifica essa palavra, amado. É Ele. Quantas vezes eu saía, o diabo disse, vai morrer, não vai voltar hoje não, faltando 2 dias para chegar em casa. Estava compartilhando com o irmão hoje pela manhã aqui. Aí vinha esse capeta dos infernos, amado. Vai morrer, não vai ver a família não, não vai ver as menininhas não. As passarinhazinhas, a minha cria não. O Espírito Santo disse, você viverá e você não morrerá. Porque o Espírito Santo, amado, é o agente de Deus a fim de promover vida e dar vida a essa palavra. Quando o Espírito Santo, você crê na palavra, sabedoria vai operar na tua vida. Sabedoria vai operar na tua vida. Decisões acertadas vão operar na tua vida. Porque o Espírito Santo é quem concede vida a essa palavra. É Ele que te liga ao Senhor. Você só recebe de Deus porque recebe dEle. Ele aciona um princípio de vida em você. Ele aciona um princípio de vida em mim, amado. Testificando dessa palavra que é viva, que é eficaz. Quando Paulo falou sobre forte convicção, a riqueza de toda convicção, para que você esteja plenamente convicto, ou seja, não há sombra de dúvidas. Quem promove certeza, quem promove convicção, é aquele que te guia em toda a verdade, é o Espírito de Deus, amado. Então você fica convencido e algumas pessoas vão ficar na bronca com você. Muito presunçoso, é todo metido a marrento. Não é marrento não, irmão. Você crê na verdade. Está crendo na vitória? Ei, vai vir vitória, amado. Você entende? Você crê que é uma nova criatura, o que é que vai operar? O Espírito Santo vai testificar, amado, dessa nova criação, dessa perfeição que sou eu e que é você. Ah, mas tu ainda falha nessa área. Ei, mas tem alguém trabalhando? Tem alguém trabalhando e eu estou crendo que a boa obra que Ele deu início na minha vida, Ele há de aperfeiçoar, amado. Porque a minha suficiência, a tua suficiência vem de Deus, amado. Você precisa crer na palavra, crer na palavra, crer na palavra, amado. Aleluia. Funciona, 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 funciona. Não sabia tomar decisões no meu trabalho, não sabia tomar decisões na minha família, não sabia educar meus filhos, nem minhas filhas, educava segundo o padrão do mundo, da escola. Mas, amado, Deus começou a me dar sabedoria, amado. Havia algumas coisas no casamento, só Deus, amado, ali, para nos instruir, amado. Sabedoria, amado, sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria ela é mais preciosa do que joia, do que ouro, do que prata. Aí a Bíblia diz que eu e você somos feituras de Deus em Cristo Jesus, criado para as boas obras, e dele nós recebemos sabedoria. Fala assim para o irmão, sabedoria. Fale para o seu irmão, sabedoria. Tem mais valor do que euro, do que dólar. Diga, real a gente nem fala. A sabedoria é escudo, a sabedoria é proteção, a sabedoria promove vida, te protege no dia mau. Eu recebo. Amado, quando eu me juntei com a galera, era uma galera muito doida, amado. Não fumava maconha, nem cheirava cocaína, eram uns crentes lá, cheios do Espírito Santo, que começavam a falar essas coisas e que isso é mentira. Isso é mentira. Isso não funciona, não. Isso não funciona, não.
E começava a duvidar, e eles não abriam das convicções que ele tinha, não, mas graças a Deus que eles me perdoavam, me amavam. Não, chama para a roda esse imprensa. Ele vai crer um dia. Vamos orar pela vida dele, vamos orar. Gustavo, vai ter uma reunião lá em tal local assim, assim, assim. Pronto, já sei, vai ter profecia, vai ter essas coisas, eu não acredito em nada disso. Não, rapaz, vamos lá. Aí tentar me pegar em casa, eu apagava a luz para dizer que não tinha, e começava as buzinadas lá, que não estava lá, a insistência. Aí descobriram que não funcionava essa tática, chegava antes de eu apagar a luz, aí dancei. Aí me botavam na roda. Que roda? A roda celestial, a roda da profecia, a roda da palavra. E eu comecei a ser afetado. Eu digo, eita, rapaz, é verdade. Ei, começou a funcionar. Ei, eu quero isso, eu quero mais, amado. E eu digo assim, cara, Senhor, eu quero mais. Eu sou grato, mas não estou satisfeito não, Senhor, eu quero mais. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, amado, que Ele é a nossa justiça. Nós já sabemos, amado, que Ele se fez pecado no nosso lugar, a fim de que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, temos paz com Deus, temos acesso com Deus. Você está comigo? Então a nossa comunhão com Deus ela é perfeita, mas a Bíblia fala sobre santificação, que Ele é a nossa santificação. O que é isso, amado? É um trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida que promove, amado, mudança diária, constante na nossa vida. Faz com que nós venhamos a entender que esse trabalhar nos transforma, muda o nosso ser. Nós não nos comportamos mais como nos comportávamos antes, porque eu vou te dizer uma coisa, amado, a diferença entre moralidade e santidade é que moralidade apenas cria uma disposição de você ser moral, educado. A santidade, amado, ela promove uma vida em você a fim de que você corresponda num viver que agrade a Deus e não a pessoas. Então tem gente falando de moralidade. Né? Moralidade não muda ninguém. Você é educado, mas vai para o inferno. Agora, santidade faz com que você tenha uma vida de excelência moral, mas faz, amado, com que você viva para agradar a Deus, a fim de que você frutifique em toda boa obra. A Bíblia diz que quando santidade está operando na vida de um cristão, creia, amado, creia. Porque a Bíblia diz que o sangue também te santificou. Eita, tu é santo? Tem gente que, pronto, e agora? Eu sou santo. Sou santo. Eu sei que você sabe que eu não tenho mérito nenhum, mas não foi o sangue. Eu aceito essa verdade sobre a minha vida. E quando eu aceito essa verdade que eu sou santo, eu permito o santificar de Deus na minha vida. Então o Espírito Santo vai aplicando o quê? Esse princípio de vida a fim de promover uma disposição santa dentro de mim e dentro de você. E eu passo a corresponder com Deus. Eu venho por culto não porque eu sou obrigado, eu venho por culto porque eu tenho prazer de cultuar a Deus. Eu medito na palavra porque eu tenho prazer de meditar na palavra. Eu me alimento dessa palavra porque eu preciso dessa palavra. Eu não me dedico a livros, essas coisas, porque eu tenho que pregar bem. Não, amado, eu não me dedico à pregação, eu me dedico a uma vida com Deus, amado. Porque eu sei que um dia isso passa. Eu não vou me dedicar ao que passa, amado. Porque um dia eu sei que eu vou ser pastor e outro dia eu sei que eu não vou ser mais. E eu lido muito bem com isso. Você está comigo porque Deus tem outras coisas para a minha vida. Deus tem outras coisas para a tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz, amado, que Ele continua. A Bíblia diz que Ele é redenção. 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 Eu queria chamar o grupo de louvor. Ele é redenção. Qual o significado de redenção? Libertação. Então, essa minha vida com Ele, amado, essa minha vida com Deus, sabe, não fala apenas a respeito de um crédito que eu recebi dele, que foi a sua justiça, mas fala de uma sabedoria que eu recebo dele, fala de um processo de santificação que produz mudança na minha vida, produz crescimento na minha vida, e fala de um processo contínuo, amado, de salvação, sendo assistido diariamente, amado, diariamente. Eu sou feitura de Deus, criado para as boas obras em Cristo Jesus. E que boas obras é essa? Então, na Santa Ceia, quando eu celebro a Santa Ceia, amado, eu não celebro a Santa Ceia apenas com uma ideia de que um sangue foi derramado. Apenas de que um líquido foi derramado. Não foi um líquido que foi derramado, amado. Foi o que aconteceu no mundo espiritual. Não foi um líquido que foi derramado. Porque o líquido por si só, amado, não é nada. Mas foi o ato. Foi o ato de alguém que se entregou por mim e por você. E que quando eu acredito fé sobre esse ato, amado, o Espírito Santo aplica essa obra na minha vida.
Ele aplica essa obra na minha vida. Então, Romanos, no capítulo 8, a Bíblia diz que não é mais a lei do pecado e da morte que opera em mim. Não é mais a lei do pecado e da morte que opera na tua vida. É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Nos livrou. Passado. Sabe, amado, quando uma enfermidade tenta se instalar no meu corpo, eu falo no mundo espiritual. Eu não requero cura imediata, amado. Eu creio que Deus está operando na minha vida. O que eu requero é o que está escrito na palavra, amado. Ele vai fazer do jeito dele e eu aceito do jeito dele. Porque eu sei que eu tenho direito a andar curado. Eu sei que tenho direito a andar sarado. Saúde divina. Eu tenho direito. Você tem direito. É um direito legal, amado. Legal. O teu corpo, amado, pode enfermar, mas não há legalidade para permanecer enfermo. Não há legalidade, amado, porque ele cancelou. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou, te resgatou da lei do pecado e da morte. Morte não pode operar mais, amado, na tua vida. O pecado não pode operar mais na tua vida, porque essa lei foi cancelada. O escrito de dívida que havia contra mim, contra você, amado, foi colocado na cruz, para que principados, para que potestades possam ver. O escrito de dívida era colocado na parede, amado, dos cartórios antigamente, para que as pessoas pudessem ver o que constavam a respeito dos condenados. Para que as pessoas pudessem ver o que constava a respeito daqueles que foram perdoados. E a Bíblia diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra a minha vida e contra a tua vida. Tá bom de você levar Deus mais a sério, amado. Tá bom de deixar de ser religioso e passar a crer nesse sangue, amado, que foi lançado. A Bíblia diz que ele purificou a minha e a tua consciência. É a compreensão da obra, amado. É a compreensão da obra. É a compreensão que eu sei, eu não sou perfeito, mas a Bíblia diz que ele me libertou. Que ele está tratando de mim, que ele está cuidando comigo, de mim. Que a santidade da minha vida e da tua vida é um processo gradual de crescimento. O novo nascimento é imediato, mas a santificação, ela é gradual, ela é trabalhada dia após dia, amado. A fim de que eu e você, amado, quando olharmos no espelho, nós possamos ver menos de nós. Quando você se estivesse penteando, sabe, botando o seu batom, penteando o seu cabelo, que você possa olhar no seu espelho e não se ver mais nele, amado. Porque quando nós estamos sendo santificados pelo Senhor, a Bíblia diz que nós estamos sendo conformados à sua imagem. Por isso que Paulo dizia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A forma como o homem passa a se enxergar, a ver, ele não passa mais a vê-lo. Ele olha e o que ele contempla, amado, e o que ele contempla é Jesus na vida dele. Aleluia. 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 Amado, me tirar da cova e te tirar da cova e deixar à toa não é amor não, irmão. Agora me encher de sabedoria, te encher de sabedoria, te capacitar dentro de um processo de transformação e de mudança chamado santificação. O Espírito Santo aplicando redenção todos os dias na tua vida. Porque a Bíblia diz que ele não apenas testifica que eu sou filho e que sou herdeiro, ele testifica da obra como todo. Por isso que Jesus disse, as minhas palavras, elas são espírito e são vida. Se você crê, você verá a glória de Deus na tua vida. Quando você crê, o Espírito Santo sela. Ele testifica. Creu? Recebeu, amado. Já é uma realidade na tua vida.
Creia, amado, creia na sabedoria de Deus sendo liberada sobre a tua vida. Quando você for decidir uma causa, quando você for tomar decisões, saiba que você é dele. Em Cristo Jesus. E da parte de Cristo Jesus, por haver uma perfeita comunhão sua com ele. Creia, amado, que é uma comunhão vital, é uma comunhão no Espírito. Creia. Aí você vai ver quanta sabedoria vai sair da sua boca, amado. Quantas decisões acertadas vão sair da tua boca. O quanto você vai priorizar a paz e não a contenda. O quanto você vai priorizar a reconciliação e não a divisão. O quanto você vai priorizar o amor, a benignidade, amado. O quanto você vai perceber, sabe, do que é mal, amado, você está demandando sobre necessidades e desejos da alma. Quando ela não contribui com você. Quão bom, amado, é você dizer para a sua sexualidade, você não me tenta. Quão bom é você chegar na frente do computador e o teu dedo não está tremendo para abrir uma página de pornografia. Está olhando para trás de uma mulher, desejando uma mulher, e você diz, ei, sexualidade, você me obedece. Quão bom é você olhar para um homem, amado, e poder ter uma relação de amigo. E não apenas de porque uma mulher e um homem se encontrou, tem que ter coisa ali no meio. Que tem que ter coisa o quê, rapaz? Você é o quê? Você é uma nova criatura, meu irmão. Você tem domínio sobre sua sexualidade, você tem domínio sobre o seu pensamento, você tem domínio sobre a sua boca. Bota um freio na sua boca. Quem manda é você, rapaz. Quem manda é você. Não, não vai dar certo. Fale para ele. Essa história de não dar certo vem do diabo, amado. Não é ideia sua, não. É uma ideia dele. Lançando um pensamento sobre você. Aleluia. A gente brinca muito com massa, não fica ofendido não. Mas diga para o prato de comida, ei prato, quem manda sou eu. E não use daquele versículo. Não use daquele versículo. Pergunto, qual versículo? Pela oração e pela ação de graça, o tamanho do prato de comida é santificado. Como uma panela e ora para andar curado. Pega uma mão de vaca, come mão de vaca todo dia, igreja, para tu ver uma coisa. E vai orar por cura. As veias tudo entupida. Toma mão de vaca, irmão, toma mão de vaca. Ei, quem manda em você não é a mão de vaca. Quem manda em você, amado, não é uma galinhada. Quando se reunir com os crentes, amado. Ei, não dá 10 voltas na mesa, não. Deixa um pouquinho para os irmãos. Diga, eu sou livre. Diga, comida. Quem manda sou eu. Aí vem aquele negócio, mas a Bíblia diz que a gente tem que comer o que nos basta. Quantos pratos te basta? Eita, papai! Ei, é bobagem, mas isso tem mandado muitas pessoas, amado, para o hospital, para médico. Você sabia que o seu corpo, que o meu corpo é santuário de Deus? É templo do Espírito.